Hoje aqui comigo no Ponto de Vista, Tássio Cruz. Muito bom dia, Tássio. Bom dia a você, Thiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Seja bem-vindo, meu irmão, sempre. Sempre uma satisfação. Vamos começar falando desse impasse, pode-se chamar assim, Tássio Cruz, envolvendo a secretária municipal de Esporte e Lazer, a judoca premiada Sara Menezes. Ontem, a Lívia Pessoa conversou com o prefeito Silvio Mendes e ele confirmou que havia um pedido de saída de Sara da secretaria. Mas depois a própria assessoria dela disse que a história não era bem essa. O que se tem mesmo em relação a isso, Tássio? Tiago, o que se tem de concreto, como você disse, a fala do prefeito. A expectativa é que hoje ocorra uma reunião para definir o futuro dessa pasta importante. Foi uma das primeiras a serem anunciadas pelo prefeito Silvio Mendes. O prefeito, como você disse, alega essa incompatibilidade de agenda, já que a secretária também é técnica da Confederação Brasileira de Judô, e ontem a Lívia conversou com ele, ele confirmou essa predisposição e confirmou o pedido dela para se afastar da pasta. Vamos ouvir então o que disse o prefeito, na volta a gente comenta os desdobramentos dessa declaração. A Confederação Brasileira de Judô mudou de direção e o novo presidente está dizendo que ela não pode acumular ser secretária de esporte de Teresina e lá do Comitê Olímpico. Então, é uma decisão, ela pediu para sair, né, já pediu, eu até já encaminhei uma solução, uma substituição, mas ela está refletindo e poderá desistir dessa decisão. Mas cabe a ela, a decisão final será dela. Tem algum prazo para que ela possa bater o martelo sobre esse assunto? A gente tem um encontro amanhã, né? Amanhã é melhor tratar isso pessoalmente. Amanhã que é hoje, tá? Amanhã que é hoje e a expectativa é que seja hoje pela manhã, Thiago. Os detalhes de bastidor. Existe uma pressão forte, principalmente de um grupo ligado à Câmara Municipal de Teresina, aos vereadores, para que pudessem fazer uma indicação para esta pasta. E por isso, ao longo das últimas semanas, a secretária vem sofrendo uma certa campanha interna para que ela deixasse a pasta. E com isso, um parlamentar poderia ocupar. O prefeito já deixou bem claro que estas pastas mais técnicas definidas por ele, não haverá essa ingerência política, não haverá essa influência política mais forte. Ele já revelou, inclusive para a Lívia ontem, que já encaminhou uma substituição, porém essa reunião pode selar a saída da secretária Sara Menezes, quase 4 meses após assumir a pasta, já que ela tem esse envolvimento muito grande com a Confederação Brasileira de Judô e, por isso, haveria essa incompatibilidade. O prefeito Silvio Mendes, aliás, Tássio, ele adotou algumas mudanças relacionadas à organização de contratos de empresas que prestam serviços à Prefeitura de Teresina depois da detecção de supostas irregularidades, né? Isso que foi declarado pelo próprio prefeito. O que muda? Muda toda a ordem, Tiago. Essa alteração, esse decreto, foi publicado no Diário Oficial de ontem e dentro desse novo fluxograma, a Secretaria Municipal de Administração tem um maior controle de quem será nomeado. A gente vê aí até algumas imagens do fluxograma que foi publicado no Diário Oficial, altera toda a cadeia de decisão, Tiago, de tomada de decisão, de encaminhamento de cargos, de definição e nomeação de cargos junto à Secretaria Municipal de Administração, trazendo uma maior transparência e um maior controle. Para você ter ideia, Tiago, ontem repercutimos, o prefeito revelou que cerca de 1.000 garis estariam recebendo no final da gestão passada sem sequer trabalhar. E isso, ao detectar essas irregularidades, tanto a Secretaria Municipal de Administração, a Procuradoria do Município e diversos órgãos demonstraram muita surpresa e preocupação com essas indicações que estavam sendo feitas e, por isso, essas alterações foram publicadas no Diário Oficial de ontem e devem entrar em vigor a partir de hoje, com a Secretaria Municipal de Administração participando mais diretamente dessas nomeações, dessas indicações, já que muitos servidores que não estavam trabalhando e estavam recebendo foram detectados desde o final passado da transição até o momento em que novas detecções são feitas. Tássio, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, tem agenda hoje pela manhã aqui em Teresina, pauta fome. Exatamente, Thiago. Nós tivemos há algumas semanas
críticas dos próprios aliados de Wellington Dias aqui em Teresina. Um desses aliados foi o próprio vereador que a gente vê aí na imagem, Joaquim do Arroz. Os mais votados do partido. O mais votado do Partido dos Trabalhadores na eleição do ano passado. A crítica, Tiago, seria a falta de apoio a programas de combate à fome em Teresina, já que o ministro tem desenvolvido nacionalmente diversos programas e o vereador cobrou uma maior dedicação à capital. E por isso hoje o ministro Wellington Dias visita o projeto do vereador, que tem uma cozinha solidária, que atende a população aqui da capital e fará essa agenda ao lado de Joaquim do Arroz, como fez, por exemplo, recentemente, na última semana, na penitenciária, a penitenciária de Altos, e deve intensificar também essa agenda junto a lideranças aqui do Piauí, Tiago. Essa deve ser uma tônica do ministro, já também olhando para 2026 e um fortalecimento da base aliada aqui no estado. Então, o Wellington Dias deve aumentar com a proximidade do próximo ano eleitoral essas agendas. Então, hoje, cumpre a agenda aqui na capital com um aliado que chegou a fazer críticas públicas e assim também deve ser com outros aliados. Tássio Cruz, segue o conflito lá em Parnaíba entre Gracinha Monsanta, deputada estadual que representa o grupo do ex-prefeito, o ex-senador Monsanta, e o prefeito Francisco Emanuel. Um novo capítulo agora, uma nova nota que foi expedida pela Gracinha Monsanta. Exatamente, Tiago. Através das redes sociais, a deputada estadual emitiu um novo comunicado onde apresenta novos pontos de vista. Respostas, inclusive, né? Algumas coisas que falou o prefeito. Exatamente. O prefeito fez um pronunciamento em vídeo e a deputada publicou essa nota nas redes sociais, onde ela questiona alguns pontos levantados pelo prefeito. Inclusive da questão da submissão, né? A questão da submissão, ela ressalta que em momento algum colocou o prefeito em uma posição de submissão, ela destaca que sempre fez o melhor para contribuir com a gestão de Parnaíba, e a nota é bem extensa, mas continua falando sobre diversos pontos apontados por Gracinha como elementos que não justificariam a ação tomada pelo prefeito. A polêmica da semana, né, Tiago? Ela coloca nessa nota, inclusive, que o prefeito já tinha uma ligação muito grande com a base, trabalhando há 8 anos com o ex-prefeito Monsanta, então por isso não teria a justificativa de não ter liberdade. E ela encerra essa nota dizendo que o compromisso dela é com a cidade de Parnaíba. A polêmica da semana, então, é encerrada com mais uma nota. Começou com uma nota do prefeito e ela veio a público, concedeu entrevista, divulgou o vídeo fazendo críticas e agora mais uma nota. E importante dizer, Tássio, que os dois são do Progressistas, né? Então é uma situação incômoda para o partido. Inicialmente ali foi nomeado o deputado federal Júlio Arcoverde. Deputado federal Júlio Arcoverde, perdão, para apagar ali o incêndio, né, atuar como bombeiro. E agora o presidente do partido foi a Parnaíba. Isso mesmo, Tiago. A gente recebeu um flagrante, vamos mostrar aí, de Joel chegando ao litoral para tentar dialogar com os entes. Aí um flagrante encaminhado por um amigo lá do litoral. E aí a gente vê Joel, né, nessa imagem com alguns assessores e alguns aliados no litoral. Ele vai até Parnaíba, Tiago, para tentar contemporizar, tentar reduzir esse desgaste, já que acaba desgastando internamente o Progressistas. Lembrando, é o segundo maior colégio eleitoral, o maior comandado pelo Progressistas, então isso acaba desgastando as bases do partido e por isso Joel entrando em campo para tentar apaziguar. Eu diria que o departamento do Corpo de Bombeiros, de apagar incêndio, está atuando lá no litoral. Sem dúvida. É isso, Tássio? É isso. Grande abraço a você, Tiago. Só o registro, né, do nosso pesar e do nosso abraço à família do ex-deputado Leal Júnior. Inclusive, agora há pouco conversava com aquele que talvez tenha sido um dos maiores aliados dele, o ex-governador Hugo Napoleão, a quem ele foi, inclusive, assessor no Ministério da Educação, quando Hugo foi ministro. Então, o Hugo demonstrando também a tristeza, mandando essa mensagem a toda a família, pedindo para a gente transmitir essa mensagem a toda a família. Então fica aqui o nosso registro de pesar pelo falecimento do ex-deputado. Me coloca, por favor, aí algumas imagens do ex-deputado Leal Júnior. Foi deputado estadual aqui no Piauí em 3 legislaturas, 94, 98, 2002, se não me falha a memória. Isso. Ele foi líder do extinto PFL,
Ele teve uma atuação muito marcante na Assembleia Legislativa do Piauí. Até a característica mesmo natural da voz dele, sim, de fato, era muito marcante. Isso. Né? E aí ele prestando aí uma entrevista à então TV Pioneira, nossa querida TV Pioneira, Leal Júnior também atuou em várias outras frentes, Secretaria de Justiça, ele foi presidente da Coab, ele foi presidente do Jockey Clube do Piauí, sim, ele presidiu o Flamengo do Piauí, apesar de ser vascaíno, né? E fez uma grande gestão, é isso que os cronistas nos trazem as informações a partir do que conversamos hoje sobre Leal Júnior. Foi de fato uma figura notável, atuou no governo de Hugo Napoleão, como você falou, né, desempenhou diversos cargos e 6 anos atrás, ele estava agora com 75 anos, sim, ia fazer 76 no próximo dia 19 de abril, né, portanto no próximo mês. E 6 anos atrás, o Leal, ele passou por um transplante de fígado. Isso. Ele estava internado, inclusive, no Hospital Unimed aqui em Teresina, e a família nos confirma que ontem, por volta das 23 horas, foi confirmado o falecimento de Leal Júnior. Exatamente, Tiago. Eu conversava agora há pouco, inclusive, como eu disse, com o Hugo Napoleão, presidente da Assembleia, Severo Eulálio, o vice-governador Temístocles Filho, aquele que foi aliado dele na Assembleia, Wilson Brandão. Então a gente vai fazer uma extensa cobertura ao longo do nosso dia, também no nosso Jornal do Piauí, Jornal Cidade Verde, sobre a história e o trabalho, né, o legado de Leal Júnior e, claro, mostrando a repercussão com esses ex-aliados, que não estavam ao mesmo lado de Leal na Assembleia, mas que ainda assim tinham um bom relacionamento. E nós vamos trazer, claro, ao longo do nosso dia, uma grande cobertura. Leal Júnior, que era filho de Sebastião Leal, também outro político de muitos mandatos na Assembleia Legislativa aqui do estado do Piauí, que inclusive dá nome a uma cidade que fica lá na região sul do estado, grande produtora de grãos. A nossa solidariedade à família de Leal, a gente continua acompanhando todos os desdobramentos, inclusive sobre velório e sepultamento ao longo da nossa programação. Você vai ter mais informações. Obrigado, Tássio. Grande abraço, Tiago. Grande abraço a todos e um bom final de semana. Bom fim de semana para você também.